Então, boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Alessandra de Moraes, sou zootecnista, formada na UEM agora em 2020 e atualmente trabalho na gerente de pasto. E hoje eu vou estar sendo a mediadora da live, que tem como tema a importância do planejamento forrageiro. E quem vai estar respondendo as nossas perguntas hoje é o Fabrício Rocha. Ele é mestre em nutrição animal e é diretor da Valor Consultoria Rural. Então, Fabrício, as boas-vindas, muito obrigada por ter aceitado o convite da PES em estar participando dessa live. Boa noite, Alessandra. Boa noite a Alessandra. Boa todos que nos noite a todos que assistem. nos assistem. Primeiramente, Primeiramente, agradecer a agradecer APES aí a pelo APES aí convite, pelo né? convite, Através do né? Evandro, que Através do entrou em contato Evandro, que entrou em comigo. contato comigo. Agradecer a você também, Agradecer a Alessandra, você pelo também, contato, Alessandra, né? pelo E pelo contato, né? convite. E pelo convite. Em nome de você e Em da nome de gerente de você e da pasto. gerente de pasto. Para nós é um prazer Para estar nós é um prazer participando. estar participando. Só me apresentar um Só pouco me para o apresentar um pessoal. Eu pouco o sou pessoal. Eu sou zootecnista, zootecnista, formado pelo formado FMG, pelo FMG, com mestrado em com nutrição mestrado em animal. nutrição animal. E trabalhamos E com a Valor trabalhamos com a Consultoria Valor Rural há Consultoria 10 Rural anos há 10 anos praticamente, com praticamente, com planejamento e planejamento gestão e de gestão de propriedades de pecuária de propriedades de corte, pecuária de corte, abrangendo todo o abrangendo sistema de todo o sistema produção, de né? produção, Desde o né? Desde o planejamento da planejamento fazenda, da né? Toda a fazenda, parte né? Toda a técnica e parte técnica econômica, e até o econômica, até o acompanhamento acompanhamento periódico do periódico sistema. do sistema. Então, esse é o Então, nosso esse é trabalho o nosso no dia a trabalho dia, né? no Nós dia a dia, né? Nós atendemos atendemos a região a região praticamente praticamente sudeste e sudeste e centro-oeste, centro-oeste, basicamente basicamente Minas, Goiás, Minas, São Paulo, Goiás, São Rio de Paulo, Janeiro, Rio de subindo um Janeiro, pouco subindo um Goiás, pouco Goiás Goiás, eu falei, Mato Grosso Goiás do eu falei, Sul, Mato Mato Grosso do Sul, Grosso, Mato Grosso, ficando mais ou ficando menos mais ou nesta menos região, nesta né? região, né? Trabalhamos muito Trabalhamos com muito com planejamento planejamento forrageiro, forrageiro, que é o tema de que é o hoje, tema de né? hoje, né? E é um dia a E é dia um dia a dia nosso nosso acompanhar o dia a acompanhar dia da o dia a fazenda de dia da fazenda de manejos manejos relacionados tanto à relacionados parte de tanto à parte forragem de como à parte forragem de como à parte de suplementação também a suplementação pasto. também a pasto. Beleza, Fabrício. A gente vê que essa parte do planejamento forrageiro, ainda mais na hora que chega a época da seca, o pessoal dá uma desesperada, começa a procurar mais, né, sobre essas empresas para estar realizando seu planejamento. Então, eu posso estar iniciando com as perguntas, elas foram encaminhadas no Instagram da APES, né, durante essa semana, então a gente vai estar respondendo, mas o pessoal também pode estar fazendo as perguntas aí nos nossos comentários, que o pessoal vai estar aí passando aqui para a gente estar respondendo o máximo de perguntas que der no tempo que a gente tem, tá bom? Eu vou iniciar então com a primeira pergunta. O que precisa para ter sucesso no manejo de pastagens? Aquela pergunta clássica, né? E muito ampla, E né? muito ampla, né? São muitos São fatores, muitos né? fatores, né? Começa assim pelo um Começa assim pelo planejamento, pensando em planejamento, manejo de pensando em pastagem. manejo de pastagem. Quando você vai Quando você planejar vai um planejar sistema, um né? sistema, Planejar né? uma divisão de Planejar uma pastos, divisão de escolher uma pastos, gramínea, escolher uma né? gramínea, né? Qual que é a mais Qual ideal que é para a mais cada ideal tipo para de cada tipo sistema. de Então, sistema. eu acho que é Então, eu um acho que é ponto um crucial. ponto crucial. Nem todos os Nem projetos que todos os nós projetos que nós acompanhamos, eles foram acompanhamos, eles foram elaborados por nós. elaborados por nós. Então, nós temos Então, muitas nós temos muitas dificuldades aí em algumas dificuldades aí em fazendas, algumas porque não tem fazendas, um porque não layout tem um layout que a gente que entende a como gente entende melhor para um como manejo de melhor para um pastagem. manejo de pastagem. Só como exemplo, Só muitas como vezes eu exemplo, tenho muitas vezes fazendas eu que tenho têm o fazendas que têm mombaça, o que é uma mombaça, gramínea de que é uma gramínea crescimento de muito crescimento muito explosivo, em um explosivo, pasto de 100 em um pasto de hectares. 100 hectares. E fica muito E fica difícil muito difícil manejar esse manejar mombaça esse ou que os mombaça animais ou que os consumam esse animais mombaça na consumam esse altura mombaça na adequada, altura por adequada, falta de por divisão, falta de divisão, né? Então a gente tem né? que Então a gente tem que implementar um novo implementar um sistema com novo sistema divisão com divisão dessas áreas, dessas né? áreas, Então todo né? esse Então, e todo planejamento esse do layout planejamento da do layout fazenda da vai fazenda interferir vai muito interferir no manejo muito de no manejo pastagem de pastagem posterior. posterior. Quando nós temos Quando nós já um temos já layout um adequado, layout né, adequado, já né, de já pastejos de pasteiros rotacionados, com passos do rotacionados, com tamanho passos do adequado, tamanho né, adequado, para cada né, para categoria cada e o sistema categoria e o já é sistema mais já bem é mais bem planejado, planejado, aí é o dia a aí dia, é o dia a né? dia.
a gente busca treinar muito os nossos funcionários, né, os funcionários dos nossos clientes, para que eles consigam executar muito bem esse manejo de pastagem. Eu acho que uma vez por mês, mas ele é feito por funcionário que está todos os dias ali manejando os animais e trocando os animais de pastagem. Então a gente busca treinar muito esse funcionário para que ele entenda o que é Mas foi rápido. Acho que o pessoal tava falando do áudio que não tava muito bom. Tá chegando bom aí agora? O meu tá chegando. Você ficou travada por um períodozinho, agora voltou. Ah, beleza então. Mas então eu estava comentando que se você tem um layout adequado de fazendas, né, e aí a partir desse layout você vai começar a manejar esses pastos, os pastos não são manejados por nós, empresa de consultoria, mas dos funcionários que estão no dia a dia, né? E por mais que a gente tenha régua, a gente tenha possibilidade de mensurar, né, o olho do funcionário manda muito, né? O funcionário entender ali se aquele pasto está na hora mesmo de colocar os animais ou não está, coloca hoje, coloca amanhã, tira hoje, tira amanhã. Então a gente busca treinar muito esse funcionário para que ele possa tomar a decisão de manejar esses animais, né? Pensando assim um pouco de uma forma do dia a dia mesmo de manejo. E pensando de planejamento forrageiro, aí já é uma coisa de projeto. Sempre que a gente monta um projeto anual para uma fazenda, a gente já estabelece qual a lotação das águas, a lotação da seca, qual que é o ganho de peso esperado nas águas, na seca, qual categoria de animal eu vou ter em cada época e qual é a minha carga de animais no pasto para ver qual a adubação que eu preciso fazer. Dependendo do ganho de peso planejado, se eu vou suplementar ou se eu não vou suplementar, isso é tudo definido num plano anual da fazenda. Então, a gente define todo esse plano de um layout que já foi feito no projeto anteriormente e acompanha isso mês a mês, corrigindo os detalhes, né, e orientando os funcionários e treinando muito eles para que eles possam tomar decisões. Não, o importante é estar treinando bem os funcionários, porque eles que estão ali no manejo do dia a dia, né? Então, quem vai executar é eles que têm que estar ali com o olho calibrado, igual a gente fala. Isso mesmo. Eu posso passar para a próxima pergunta, então, porque vai ter várias assim que vai estar relacionado uma com a outra, aí vai desenvolvendo o assunto. Ótimo, vamos lá. Até quantas espécies forrageiras pode usar na mesma área de pastagem? Assim, na nossa opinião, na nossa forma de trabalhar, nós sempre trabalhamos só com uma espécie forrageira por piquete ou, de preferência, uma espécie forrageira por módulo. Acontece muito de uma formação nova de um capim, que a fazenda não tem, em uma área que tinha uma outra variedade e acaba que essa variedade antiga ela não morre por completo e volta muito o pasto antigo. Então, exemplo, eu tenho uma mombaça junto com a braquiária. Eu tenho um braquiarão junto com uma braquiária umidícola. O que a gente observa? É que o animal ele é muito seletivo. Ele não vai consumir os dois em um mesmo período de pastejo, em mesmos dias de pastejo. Ele vai pegar uma de melhor palatabilidade, consumir ela por completo, levar ela ao chão praticamente, né, abaixo de uma altura adequada de resíduo, e a hora que acabar com a que ele gosta mais, que tem uma palatabilidade melhor, é que ele vai para uma segunda gramínea. Né? Então a gente define sempre um tipo de gramínea por módulo, né, por módulos de piquetes, né, ou para cada pasto. Né? Lógico que dentro da fazenda eu posso ter vários tipos de gramíneas. Né? Eu tenho uma área mais alagada, eu vou ter talvez uma braquiária umidícola, ou um tangola, ou um capim angola, que são capins que suportam mais um encharcamento. Em áreas de fertilidade mais fraca, eu posso também ter uma umidícola, uma braquiária rosesiense, uma braquiária decumbens, que são
braquiárias que não têm tanta exigência em fertilidade, e vou ter áreas melhores que eu posso ter mombaça, posso ter braquiarão, posso ter braquiárias híbridas, posso ter lá o zuri, né, o miyagi, que são pastos pânicos muito produtivos. Então, cada área tem um pasto mais adequado e cada pasto, cada módulo ali deveria ter só uma variedade nos nossos projetos, né? A gente trabalha hoje dessa forma. Pois é, mas nem sempre a gente encontra isso, né? Muitas propriedades é uma mistureira que dificulta o manejo, né? Acontece bastante, principalmente quando você está implementando um mombaça em uma área que já foi braquiária. Volta muita braquiária. É comum voltar muito essa braquiária. Então você vai ficando com dois tipos de capim em uma mesma área. Então é muito importante numa nova formação acabar bem com essa variedade anterior, né? Se puder fazer uma dessecagem antes, né, para depois fazer as gradagens, esperar ela brotar para você dessecar novamente, para depois então plantar uma nova variedade. É isso mesmo. Então vou para a próxima pergunta. O que mais impacta nos animais? Bromatologia ruim ou baixa produção de matéria seca? São dois fatores importantes, né? Eu preciso de um capim com ótima bromatologia e preciso também que tenha massa. Porém, na curva de acúmulo forrageiro, a gente sabe que à medida que o capim vai ganhando mais massa, ele vai acumulando mais talo e perdendo os seus nutrientes principais, vai diminuindo a proporção de proteína naquela massa forrageira. Então, isso vai impactar muito em eficiência de pastejo. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre bromatologia e massa forrageira. Eu não posso colocar os animais em um pasto que ele tenha muita proteína, só que ele está muito baixo, né, está com uma altura muito pequena e ele tem muita folha, mas tem pouco volume. E com 2 dias, esses animais já consumiram todo o pasto e eu tenho que trocar. Então, eu tenho que esperar esse capim ter um pouco mais de volume, né, para chegar na altura correta. Porém, se passa desse volume adequado também, eu vou perder em bromatologia. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, a régua de manejo de pastagem ajuda muito os funcionários a ter esse equilíbrio, né, de volume de pasto com bromatologia adequada. Não passar da altura adequada e nem entrar com os animais antes da altura adequada também. Então, tem esse limiar de alturas. Bacana. Aí a outra aqui, ó, já entrando também na parte da forragem, como reservar o pasto para a época da seca? Ótimo. Tem 2 formas que nós utilizamos. Uma das formas é você buscar áreas da fazenda que tem uma espécie forrageira que não tem um crescimento muito explosivo, né? E talvez muitas vezes são áreas também mais fracas em fertilidade, que o capim não vai crescer tanto na época das águas, e reservar essas áreas para usar na época da seca. Eu não vou colocar os animais na época das águas para usar na época da seca. Essa é uma das formas, né? É muito importante, quando você vai reservar esse capim para seca, que você faça um escalonamento dessa reserva. Se eu reservar um capim em novembro para usar em julho, é grande chance que ele vai passar, né? Ele vai ficar muito alto, ele vai perder muito as suas folhas e vai ficar muito talo. Então você está guardando para seca um capim de péssima qualidade. Então não vamos conseguir desempenho em um pasto dessa qualidade. Já se você vai escalonando essa reserva, né, eu reservo no início das águas para usar no início da seca, reservo no meio das águas para usar no meio e no final da seca, você consegue mais manter a quantidade de folhas, né, que é o que a gente busca no pasto, que os animais pastejem folhas, né? E outra coisa que acontece muito também em pastos reservados é que quando ele cresce muito, a perda é muito grande, né? A eficiência de pastejo é muito baixa. Os animais vão entrar, vai acamar o pasto, ele vai começar a pisotear esse acamamento e ele vai comer muito pouco dessa forrageira. Então, essa é uma primeira forma. Uma segunda forma, num pastejo rotacionado, que eu acho que 90% dos nossos projetos hoje são pastejos rotacionados,
e nós usamos então um método dentro de um pastejo rotacionado, a gente não reserva nenhum piquete para usar para seca. Uma das formas é a gente sair com um resíduo mais alto. Então, quando eu tenho um resíduo ali adequado de 20 centímetros e eu quero usar esse módulo também na seca, eu não vou sair com 20, eu vou sair com 25, eu vou sair com 30, porque sempre vai formando uma camada ali de resíduo que vai poder ser utilizado na seca. Com uma grande vantagem que nunca esse pasto vai ficar muito alto para acamar, para perder ali as folhas e ficar muito talo. Esse é um segundo modo. Mas eu queria chamar a atenção também que quando a gente monta os projetos e chega na época da seca, você tem ali pastagem seca, de baixa qualidade, com suplementação, os ganhos de peso dos animais são muito baixos, mesmo usando essa suplementação. E quando você faz a conta da arroba produzida, fica uma arroba produzida muito cara, porque você gastou com proteinado, gastou com mão de obra, tem todo o custo fixo da fazenda, mas o desempenho na seca foi baixo devido a essa qualidade da forragem. Então, hoje os nossos projetos são 80% focado em época das águas. E nós temos focado muito em confinamento na época da seca. Tanto confinamento de engorda, como confinamento de recria também. Então, nós compramos muito bezerros, compramos reposição na época da seca e confinamos esse bezerro durante todo o período da seca. Para ele voltar para as águas de novembro em diante, que é onde nós vamos ter os pastos de qualidade novamente, ele vai ficar todas as águas a pasto, né, e volta para o confinamento novamente no período seco. Então, nós não temos usado muito pasto na época da seca mais. Porque o que é o conceito que nós temos? Vou fazer uma analogia aqui. Você tem um filé mignon hoje. Você pode comer esse filé mignon hoje. Mas você tem a opção também de não comer ele hoje, fazer dele carne de sol para comer daqui 6 meses. Então, quando você vai comer ele daqui 6 meses, não é mais aquele filé mignon de agora, né? Então, ele vai perder água, ele vai perder volume, ele não vai ficar gostoso igual é um filé mignon. Então, o produtor que ele reserva um pasto de qualidade para usar na seca, ele deixa de comer o filé mignon nas águas para comer carne de sol na seca. Então, a gente busca hoje nos projetos usar de forma intensiva todo o pasto nas águas e usar uma suplementação volumosa e concentrada na seca. Bacana essa última alternativa aí. Aqui eu vejo o pessoal trabalhar bastante com a sobra gerenciada, que foi o segundo que você citou, né? O pessoal é o que eu mais acompanho. A outra pergunta, ela já encaixa mais ali naquilo que você falou, no planejamento lá no início da fazenda mesmo, da formação de tudo, que é qual o melhor manejo para invasoras na formação de pastagem? Sim. As invasoras, né, quando você vai formar uma pastagem, a própria gradagem, né, uma gradagem pesada ou uma gradagem intermediária, essa gradagem já vai diminuir muito o volume dessas invasoras. Você formado o pasto, vai voltar muito as invasoras, principalmente mais moles, né? Essas mais rasteiras, que elas são de fácil controle. Então, você vai usar um herbicida em área total, né? São herbicidas normalmente mais baratos também, porque essa planta ela morre mais fácil. Normalmente, então, pós-emergência da pastagem e da praga junto da pastagem, a gente faz um combate via herbicida dessas pragas, né? É muito importante para diminuir essas pragas na formação, uma formação feita na época correta. Porque se o pasto ele foi plantado na época correta, o próprio capim normalmente abafa a praga. Então diminui muito. É muito comum vir muita praga quando é plantado na época inadequada. Então esse capim ele não cresce no início ali do plantio e dá espaço para a praga desenvolver. Então essa praga vai ter mais luz, porque o capim não fechou ela vai desenvolver mais. Mas sempre é importante então fazer esse combate antes, após a formação. Antes da formação eu não vejo por que fazer, porque a própria gradagem vai combater essa praga. Uhum. Vamos para outra pergunta.
qual o principal item a se analisar para a escolha da forrageira? Falar assim do principal é difícil, né? São vários, né? Eu vou falar aqui todos que a gente leva em consideração. Um item muito importante é o sistema de pastejo que vai ser utilizado. Se esse pasto vai ser em um pasto grande, né, para um pastejo contínuo ou um pastejo alternado, esse é um ponto, né? Por quê? Porque se a fazenda ela tem um layout de pastos de 100 hectares, 150 hectares, né, é difícil eu ter sucesso com gramíneas de crescimento muito explosivo, né? Exemplo dos pânicos. Então, a gente vai preferir em fazendas mais extensivas, que os pastos são maiores, gramíneas do gênero braquiária, porque ela não perde muito as folhas em relação aos talos, né? Então, o mombaça é uma ótima gramínea para um pastejo rotacionado, que eu tenho uma pressão de pastejo muito grande, né? Então, quando eu tenho um pasto muito grande, normalmente eu não consigo ter eficiência de pastejo com o mombaça. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é topografia dessa área, né? Se eu tenho uma topografia que a gente chama de muito quebrada aqui, ou muito ondulada, né? Tem muito morros. Se eu coloco uma gramínea também muito cespitosa, né? Que cresce muito para cima, a tendência é ela tombar, né? Fazer caminhos no solo e facilitar a erosão desse solo. Então, eu preciso de gramíneas que fechem mais o solo, né? Para expor o menos possível esse solo à erosão. A fertilidade do solo também, principalmente o quanto de adubação, correção eu vou fazer nesse solo. Se é um projeto que a gente vai trabalhar com alta lotação e vai corrigir com calcário e ter alta adubação, tanto de base, fósforo e potássio, como de nitrogênio pós-emergência, a gente vai colocar uma gramínea muito produtiva. Mas se é um projeto que é um sistema que não vai ter alta lotação, né, não vai ter correção de solo pesada, também vamos trabalhar com gramíneas menos exigentes em nutrição, né? Então, todos esses fatores são muito importantes. Tanto o layout da fazenda, a fertilidade, aonde que esse pasto encontra. Uma coisa muito importante também é alagamento, né? Áreas tem possibilidade de alagamento, vai formar coluna d'água se chover muito, né? É uma área mais molhada, então tem que ver quais gramíneas vão se adequar mais a essa área. Agora a próxima já é mais falando sobre o momento ideal de se iniciar o planejamento forrageiro. Foi a pergunta do professor William, da UFPR. Qual o momento de fazer este planejamento? Então, tem um momento inicial para falar, agora eu vou sentar aqui e vou fazer meu planejamento. Normalmente, a gente planeja os ciclos, né, das águas e da seca, né? Quando nós iniciamos um projeto, a gente trabalha com um projeto normalmente anual. Então, eu já iniciou, aí eu falo anual, 12 meses, não quer dizer que é janeiro a dezembro, né? Então, iniciou ali, vamos falar, a safra, né? Que eu estou aqui no final da seca, início das águas, eu já tenho que ter um projeto bem feito de qual que vai ser a lotação dessa fazenda na época das águas, né? Eu tendo essa lotação, então vai ser quantos animais eu vou rodar nessas áreas, qual o ganho de peso eu quero para esses animais, né? Qual que é a meta de ganho de peso nesse período. Através desse ganho de peso, eu vou estabelecer se eu consigo esse ganho de peso só com suplementação mineral e pasto, ou eu preciso de suplementar proteína e energia. Para suplementar proteína e energia, eu quero saber, então, quanto de proteína e energia que eu vou colocar nesse suplemento para ter esse ganho que eu planejei. Dependendo da concentração, da quantidade de suplemento fornecido, eu vou entender se eu vou ter efeito de substituição do suplemento pelo pasto ou não. Se eu for ter efeito de substituição, vai sobrar um pouco mais de pasto, né? Então, posso aumentar um pouco a lotação, né? Então, a partir dessa lotação que nós estabelecemos para aquela fazenda, a gente monta esse planejamento, tanto forrageiro como a nutrição que vai no coxo para esses animais. Então,
colocando todos esses fatores, a gente vai entender então o que a gente vai precisar, né? A lotação está alta, eu vou então precisar de adubação. Então tem todo um planejamento de fluxo de caixa para a fazenda comprar essa adubação e fazer essa adubação ao longo do período das águas. Então é um fator muito importante também de já ter planejado isso lá, para comprar um adubo nitrogenado em uma época mais adequada, né? Buscar melhores preços, que isso tudo vai influenciar na parte econômica do projeto, né? E no meio da época das águas, através das pesagens que nós vamos fazendo, você planeja a época da seca, para ver se você vai precisar de reservar pastos para seca, se for num rotacionado, se você vai ter que sair com resíduo mais alto para deixar pasto. Ó, eu vou trabalhar com confinamento na época da seca, eu não vou depender de pasto na seca, eu posso aumentar a lotação na época das águas para consumir mais esses pastos, porque eu não vou ter reserva de pasto, e trabalhar então ao máximo nas águas, porque eu planejei que a minha seca é 100% confinada, né? Então, em um período a gente planeja o seguinte. Aí aqui também, quando se decide por fazer um planejamento forrageiro, qual é o primeiro passo a ser tomado? Qual que é o primeiro passo a ser tomado num planejamento forrageiro? Assim, é difícil falar assim, o mais importante, né? O primeiro. É basicamente esse conjunto de fatores, né? Não tem nenhum fator isolado, né? Que a gente pode trabalhar isoladamente, né? Eu acho que é esse conjunto de fatores que a gente tem que planejar juntos, né? Qual que é a massa forrageira que eu vou precisar, qual que é o ganho de peso que eu espero, e para completar essa massa forrageira, qual suplemento que eu tenho que utilizar, né? É muito comum hoje, nos nossos projetos, a gente trabalhar com a suplementação mais alta, né? De 0,5% a 1% do peso vivo a pasto. Então, são sistemas assim, praticamente de semi-confinamentos, na maioria das situações, né? Os animais no preço que está hoje, né? O preço de um bezerro hoje, a gente não se pode se dar ao luxo mais de colocar esse bezerro só num proteinado e deixar ele ganhar 50 a 100 gramas por dia durante 6 meses na seca. Isso é a mesma coisa que você pegar um dinheiro que você tem, enterrar ele, aí depois de 6 meses você vai lá, abre o buraco e tira esse dinheiro, né? Você ficou com o dinheiro enterrado ali durante 6 meses. Então, todo essa alavancagem de preço da pecuária fez com que o investimento em compra de animais ficasse muito alto. Então, a gente tem que trabalhar com um sistema hoje mais robusto, sempre com ganhos altos, e isso vai fechar muito com um sistema rotacionado bem feito, com a suplementação mais alta, né? E com essa suplementação mais alta, esses animais eles não vão ter um consumo só de pasto. Então, eu consigo trabalhar com a lotação também um pouco mais alta. Então, todos esses conjuntos vão influenciar num planejamento forrageiro. E, principalmente, o que você vai fazer na seca. Se você vai comprar um bezerro na seca e confinar, se você vai comprar esse bezerro e colocar na pastagem, você tem um garrote de 13, 14 arrobas, se ele vai passar essa seca toda a pasto ou se ele vai também para confinamento. Então, todo esse esquema que a gente monta, esse planejamento anual, esse projeto da fazenda influencia nesse planejamento forrageiro. Ok. Aí agora uma pergunta aqui que eu acho não tão comum. Quantas árvores podem ser plantadas em determinada área e quais gramíneas utilizar para a sombra? É da Ana Flávia. Essa é uma questão assim, que normalmente a gente não tem muito um padrão, né? Não tem muito algo estabelecido, né? A gente observa que em um pasto que tem sombreamento, os animais buscam essa sombra, né? Então, eles conseguem ficar em um ambiente mais aconchegante, ali com uma ambiência melhor em pastos que têm sombreamento. Porém, pasto com muitas árvores nos atrapalha em sistemas mais modernos, principalmente que a gente usa sistema de integração lavoura-pecuária. Então, normalmente, em uma fazenda que tem muita lavoura, a gente usa a palhada, né, faz períodos de pastejo nos intervalos da lavoura. Normalmente, a gente não tem árvore nenhuma, né, porque para utilizar
essa área como um todo, porque a árvore atrapalha esse plantio, né? E a gente vê que os animais se desempenham muito bem, principalmente o Nelore, né? As raças zebuínas, elas são raças que elas não buscam tanto a sombra, né? Você vê que ela não tem aquela tanta preferência, o sol está muito quente, ela vai para debaixo da sombra, né? Ela pasteja ao sol mesmo e ela gosta do ambiente quente. A gente tem visto também que regiões mais quentes são onde os animais se desempenham melhor, principalmente os zebuínos, né? Então, fazendas em regiões mais ao norte, né, que eu tenho bromatologia de qualidade, suplementação de qualidade, o ambiente quente favorece mais ao zebuíno do que um ambiente mais frio. Então, a gente não tem muito um padrão relativo a árvores, né? Depende muito de como essa fazenda foi formada, né? Muitas vezes tem formações que deixaram muitas árvores, a gente encontra situações de formações que desmatou 100% da área de pastagem, né? Não tem muito um padrão. Ok. Vamos ver aqui. Teve mais uma pergunta do professor Henrique Pérez, da UEM. O que me fala sobre forrageiras de porte alto para ovinos? Mas eu manejo com altura adequada para ovinos, entre 25 e 30 centímetros de saída, entre 25 e 30 centímetros de entrada e saída com 15 centímetros. Será que consigo ter perenidade? Não sei se deu para entender, eu dei uma travada ali. Não, entendi. Assim, a gente tem uma experiência mínima com ovinos, sabe? Normalmente a gente trabalha 100% hoje com pecuária de corte. Então, eu não saberia dizer, não sei se você tem experiência nessa área, para te falar assim como que seria esse sistema de pastejo com ovinos. Qualquer pitaco meu aqui seria um chute. Eu também não vou me manifestar porque a gente trabalha mais com gado de corte mesmo. Aí essa aqui é bem particular para você. Nas fazendas que você dá consultoria, qual tem a maior lotação na seca? Lotação na seca, como eu comentei antes, nós não temos foco hoje em pastagem na seca. A tendência dos projetos mais modernos, nossos hoje, é trabalhar com a seca sem animais em pastagem. Zero animais, e esses animais estarão confinados ou no máximo, no mínimo, semi-confinados, né? Então esse é um padrão. Mas as fazendas que ainda trabalham com lotação, com pastejo na seca, eu gosto de trabalhar no máximo com 0,7 UA por hectare. Eu não trabalho mais do que isso, porque para trabalhar com a lotação maior do que essa, eu teria que ter um acúmulo muito grande nas águas para deixar para seca, e normalmente esse acúmulo vai me dar uma eficiência de pastejo baixa. Então, normalmente, um pasto bem reservado para seca, com muita folha, ele vai dar um suporte nessa casa de 0,5 A a 0,7 UA por hectare. E a gente vai acompanhando muito de perto para aumentar a suplementação, caso seja necessário, a partir do momento que o capim vai diminuindo a sua oferta ao longo da seca. Ok. Mais uma pergunta sobre assim, a seca, né? Eu sei que você não trabalha muito, mas qual é a importância da estação de monta, né, nas fazendas de cria como estratégia de seca? Aí sim, muito importante, né? A gente falou muito aqui, eu foquei muito aqui a minha fala em sistemas de recria e engorda, né? Que também a maioria dos nossos clientes trabalham hoje com recria e engorda. Nos sistemas de cria, a estação de monta é extremamente importante pensando em planejamento forrageiro, porque os sistemas de cria, o principal nutriente ali é a pastagem. Normalmente não é comum você ver sistemas de cria que usa muita suplementação para essa vacada. É a vacada comendo sal mineral reprodução na época das águas e sal mineral ureado ou um proteinado na época da seca. Então é um consumo muito baixo, que então 99, alguma coisa por cento do consumo desse animal vem da pastagem. E como eu tenho um período de águas de muito consumo, muita oferta de pastagem, e um período de seca que eu tenho baixa oferta de pastagem,
eu tenho que adequar essa lotação e principalmente adequar também a exigência desse animal. Então, se eu tenho uma vaca que ela pariu no início da seca e ela vai amamentar esse bezerro durante toda a seca, ela vai estar com exigência alimentar alta, porque ela está dando leite para um bezerro, e ela não tem capinha em quantidade e qualidade para desmamar um bezerro pesado. Então, a estação de monta, ela é adequada, então, para equalizar essa curva de exigência do animal. Então, na época que eu tenho mais forragem disponível, essa vaca tem que estar parida. E a época que diminui a oferta de forragem e vem iniciando a seca, eu tenho que desmamar esse bezerro para essa vaca passar prenha sem o bezerro durante a época da seca. E de preferência que eu descarte todas as minhas vacas que estão vazias antes do período da seca, para eu passar a seca só com vacas prenhas. Então eu vou diminuir aí de 20% a 30% a minha lotação de vacas, descartando essas vacas vazias. Se eu não tenho estação, eu não tenho esse controle de vaca vazia, vaca prenha, eu não tenho como descartar. Então eu passo a seca com todo o rebanho. E se também não tem essa estação de monta, eu vou ter vaca parida na época da seca, que vai então sentir muito, esse bezerro vai sentir muito, vai desmamar leve, essa vaca vai também vai sentir, vai diminuir muito seu score corporal e vai emprenhar. Continuando falando sobre Voltou. Agora voltou. Deixa eu repetir a pergunta então. Quais são as principais estratégias de seca que podem ser utilizadas dentro de um planejamento forrageiro? Quais as principais estratégias Que você pode usar na seca? Na seca, né? Na seca, pensando em parte de forragem, né? Planejamento forrageiro, é o que nós falamos, de reservar as pastagens ou no passeio rotacionado sair um pouco mais alto. Essa as duas estratégias. A questão também de confinar esses animais é mais uma estratégia. E pensar em suplementação, né? Qual suplementação eu vou usar? Qual nível de suplementação eu vou usar? Só assim, pensando aqui numa receitinha de bolo, se eu quero que os meus animais mantenham peso, eu posso usar um saureado, né? Dependendo da categoria. Se eu tiver oferta de pastagem e esse pasto foi bem reservado, esses animais podem até manter peso no período da seca. Né? Eu quero, então, um pouco mais de ganho de peso. Eu vou para um proteinado de consumo de 0,1, 0,2, 0,3% do peso vivo. Posso conseguir na casa aí de 100, 200, 300 gramas por cabeça dia, dependendo também da qualidade dessa pastagem. Eu quero 400, 500 gramas por cabeça dia na seca. Eu já vou ter que usar 0,5% do peso vivo ou talvez 0,7% do peso vivo. Eu quero terminar os animais na seca com 800, 900 gramas por dia. Eu já vou ter que usar de 1% do peso vivo de suplementação até 1,2, 1,5, dependendo também da minha oferta de pastagem. Então, de acordo com cada categoria, a gente monta essa equação aí de pastagem mais suplemento. Agora eu vou ler uma pergunta aqui que mandaram com bastante calma, que ela é um pouquinho longa, tá? Ao fazer o planejamento forrageiro, vocês utilizam a metodologia do balanço de massa para determinar o potencial de produção de forragem e, consequentemente, a lotação? Normalmente a gente trabalha com o histórico da área. Os projetos são acompanhados muito de perto e a gente já tem ali históricos de ano a ano de o que suportou de lotação em cada área, né? E o que aquela fertilidade de solo, através da análise, pode nos dar de crescimento forrageiro. Então, a partir desse histórico da área e da fertilidade dela, a gente já tem uma experiência ali de 10 anos acompanhando a fazenda que a gente já estipula. Se
se aquela área vai suportar uma UA e meia, duas UA, duas UA e meia, três UA por hectare. E isso também não é só do potencial da área, mas também do que eu vou colocar nela ali de principalmente adubação nitrogenada. Então eu quero trabalhar com 5A por hectare, eu vou adubar para 5A por hectare. Né? Se eu quero trabalhar com 8A por hectare, eu vou adubar para 8A por hectare e vou ter também que abrir mão de um sistema de irrigação. Normalmente só com o volume de chuvas que temos nos nossos clientes, na casa de 1.200 a 1.500 milímetros, ano a gente não conseguiria essa lotação, né? Esse volume de massa forrageira e de rebrote para ter uma lotação dessa tão alta. Agora a gente vai para uma aqui sobre o sistema rotacionado e irrigado. Como é feito a respeito do pisoteamento dos animais em termos de compactação do solo e infiltração de água no mesmo? Ótimo, pergunta do Luiz Otávio, né, que já foi aluno nosso aqui. Mandar um abraço para ele. Obrigado pela pergunta aí, Luiz. Essa é uma questão importante, né, porque imagine um sistema rotacionado, irrigado, que você tem ali um pasto, um solo normalmente argiloso, molhado e um animal com um casco fino, com ali muito peso em cima de uma área pequena, pisoteando essa área molhada. Então, normalmente, ao longo dos anos, vai aumentando essa compactação. Nós já acompanhamos aí sistemas de irrigação de pastos de 15 a 20 anos irrigados, que realmente essa compactação foi medida e ela acontece nesses sistemas de irrigação. Então, o que normalmente nós fazemos para evitar essa compactação você não irrigar o pasto com os animais no pasto. Né? Se você irriga, molha, e esses animais já chegam nesse pasto pisando, né, essa área molhada, vai aumentar a compactação. Esse é uma opção. Né? Outra opção que você tem é de usar mecanização. Né? Existe um equipamento que chama aerossolo, que você vai passar e vai quebrar essa camada superficial de compactação, fazendo ali uns furos no solo para aumentar a infiltração dessa água. E chega alguns momentos de muitos anos de compactação, que está muito alto, uma opção também é refazer essa pastagem. Né? Mas aí é de 10, 15 anos já de sistema montado. Outra questão interessante que eu vi aqui, que o pessoal perguntou, deixa eu achar aqui quem que perguntou. Era sobre uma questão aqui, não sei se você viu, Alessandra, sobre corrigir pequenas áreas com falhas em uma pastagem já formada, do D'Angelo Soares. Isso, era a próxima aqui. É a próxima? Que apareceu naquela que eu já vou responder essa. É uma questão muito boa essa também, que realmente tem fazendas que ficam algumas manchas, né? Que você não tem ali pasto, fica um solo exposto. A forma que nós encontramos foi cercar essas áreas, né? Cerca ela com a cerca elétrica ou com a cerca provisória para reformar essa área e deixar ela crescer até que ela atinja novamente um potencial de pastagem para poder ser utilizada. Isso é muito comum também em fazendas que têm mais morro, topografia mais ondulada. Né? E é interessante que os animais eles gostam muito dessas áreas, que sempre sai um brotinho, uma folhinha nova, e eles ficam pisoteando muito essa área. Então, a única forma que nós encontramos foi de fechar essa área para poder corrigir. Agora, voltando assim, mais focado lá na evolução do rebanho, né? No planejamento forrageiro, quais são os fatores que devem ser levados em conta na hora de você estimar o ganho médio diário, GMD, né, desses animais durante o período? Para estimar, na verdade, o GMD, a gente planeja ele, né? E planeja como alcançar esse GMD. Né? Eu não vou trabalhar de uma forma que eu vou olhar para aquele pasto e falar qual GMD ele vai me dar. Eu quero falar qual é o GMD que eu quero ter
e vou montar um sistema para ter esse GMD. Igual eu falei, eu tenho uma pastagem na época das águas e quero um ganho de 1,5 kg por dia. Eu vou ter que usar aí na casa de 0,7% de suplementação, de consumo, sobre o peso vivo de suplementação, para junto a essa forragem conseguir esse ganho. Então, eu acho que, se eu entendi bem a pergunta, é o contrário. Eu vou buscar o GMD e, através do GMD, que eu sei que essa forragem pode nos dar, eu vou complementar com a suplementação. Ok. E eu acho que essa pergunta que você já até acabou respondendo, que é como estimar a produção da forrageira também ao longo desse tempo, né? Acho que você já até respondeu ela. Sim. Essa questão de estimativa de produção de forrageira, a gente trabalha mais com o histórico da área mesmo. E com esse histórico, a gente determina a lotação. Então, assim, eu sei que essa área eu posso trabalhar com 2 UA por hectare e que ela suporta essa lotação. Mês a mês, a gente vai acompanhando com alturas de entrada e altura de saída dos animais no módulo. Exemplo, se a altura de entrada por Mombaça foi estabelecida de 80 centímetros e eu estou rodando os animais com 80 centímetros, vai chegar um momento que passou a entrar os animais e está com 70, eu tenho que tomar uma decisão. Eu posso diminuir o número de animais, para diminuir o consumo e voltar, então, a ter um volume maior de pastagem, ou eu posso adubar mais esse pasto para que ele volte aos 80 centímetros novamente. Ou também eu posso suplementar mais esses animais para que eles consumam menos forragem, então usando um efeito aí substitutivo. O animal vai substituir a forragem pela ração e vai voltar, então, o planejamento adequado desse manejo de piquetes rotacionados. Então, o rotacionado é muito bom que ele nos dá essa oportunidade de, a cada 3, 5 dias, corrigir o manejo, porque eu sei que eu entrei com os animais, sei a altura que eu queria, a altura que eu tenho dessa pastagem. Então, ele vai nos mostrar se a lotação está adequada para esse rebrote que eu estou tendo. Ou se eu tenho que adubar mais, ou se eu tenho até que mesmo segurar a mão na adubação. Nós temos um projeto em Barretos, em São Paulo, só de exemplo, um manejo rotacionado de Mombaça, que a gente trabalhou na casa de 3 a 4 A por hectare, e a gente planejou aí de 4 adubações de nitrogenadas e precisou fazer só 2. Então a gente estava trabalhando, rodando os animais, sempre entrando com a altura correta, então não precisava adubar. A hora que viu que abaixou um pouco, adubou, voltou para a altura correta. Então continuamos manejando, Então a gente economizou 2 adubações que estavam no plano, porque a gente acompanhou o controle de altura de entrada e altura de saída. Falando em adubação, aí o pessoal já surgiu uma questão aqui também. Uma área de braquiarão bem formada, seria possível a lotação de 3 UA por hectare com adubação nitrogenada e a mesma realmente corrigido, com GMD de 1 kg nas águas, meio sangue Angus, outubro, maio. Não sei se deu para entender muito bem, mas acho que você... Deu-se outubro a maio, meio sangue Angus, 3 UA por hectare. Qual ganho de peso? Fala em ganho de peso. De 1 kg. GMD de 1 kg nas águas. 1 kg. Ok. A lotação de 3 UA por hectare. Acho tranquilo. A gente tem sistemas que trabalham aí com 5 UA por hectare nas águas com adubação nitrogenada, sem uso de irrigação, Só pasto adubado. A gente consegue trabalhar com essa lotação de outubro a maio aí de 5 UA por hectare. Então, um primeiro ponto. Um segundo ponto, que aí é massa forrageira, Um segundo ponto, que seria ganho de peso. 1 kg por dia só a pasto com suplementação mineral, acho alto de novembro a maio. Pode ser ali que janeiro, fevereiro, que eu tenho um volume maior de pasto, eu possa conseguir, por efeito ali do animal selecionar a melhor parte do pasto, conseguir ali 1 kg por dia. Mas você vai conseguir aí na casa de 700 a 800 gramas por dia. Para passar para 1 kg,
teria então que usar aí um 0,2 a 0,3% de suplementação, ou quem sabe aí um sal aditivado com monenzina ou com vitinamicina, né? O uso do aditivo para melhorar um pouco o padrão de fermentação e conseguir aí passar de 800 para ir até 1 quilo por dia de ganho de peso. E aí, no caso do meio sangue Angus, é um padrão ótimo de genética para conseguir um desempenho a mais aí em um sistema desse de rotacionado, adubado. Chegou uma outra pergunta aqui voltando lá na estratégia de seca, sobre o diferimento. Qual característica a espécie forrageira deve ter para ser considerada adequada ao diferimento? A característica principal que ela deve ter é manter suas folhas, né? Um capim que ele tem um crescimento muito explosivo, né? O que eu quero dizer com isso? O capim que ele tem um potencial muito alto de crescimento, ele vai crescendo e competindo por luz com ele mesmo. A hora que ele está competindo com luz com ele mesmo, o que ele vai fazer? Ele vai colocar mais talo na sua estrutura para buscar uma luz sempre mais alta, né? Então ele vai crescendo, crescendo, crescendo para buscar sempre mais luz. E esse talo é o que nós não queremos, né? Então, se o capim ele tem um potencial muito grande de produção, ele vai ficar muito alto buscando luz. Ele não é adequado para o diferimento. Já as braquiárias, que não têm um crescimento tão alto, né, elas mantêm mais folhas em relação ao talo do que um Mombasa, por exemplo. Então, ela é mais adequada para diferir do que um pânico. Então, se eu tenho pânico e tenho braquiárias, eu vou diferir as braquiárias para usar na seca e vou utilizar com mais frequência o pânico nas águas. Ok. Só lembrando o pessoal aqui que faltam 7 minutos para acabar a nossa live já. O tempo acabou passando rápido, então se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ir mandando aí, que ainda dá tempo de ser respondida e tirar suas dúvidas. E agora, voltando aqui sobre o planejamento forrageiro, né? Qual é a vantagem, o benefício de uma propriedade de ter esse planejamento? É meio óbvio, né? Mas... Uhum. Mas assim, um óbvio que a maioria das fazendas não tem, né? Não se vê essa pastagem, né, com esse olhar aí de tem que ser planejado. Parece mais que o pasto é uma coisa natural, que ela vai crescer ali e o quanto que ela crescer, os animais vão pastejar, né? Então, eu acho que a gente tem que iniciar qualquer manejo, né, em qualquer fazenda, pensando antes como que ele vai acontecer, né? Quantos animais eu vou colocar, né? Se a pastagem começar a diminuir, o que eu vou utilizar de ferramenta para corrigir, para aumentar essa produção, ou se eu vou suplementar mais. Então, a gente sempre fala que o nosso galpão da fazenda é uma caixa de ferramenta, né? Então, eu tenho ali adubação nitrogenada que eu posso usar, eu tenho suplementação que eu posso usar, eu tenho pastos que a gente chama de pulmão, que a gente pode tirar um pouco de animais, colocar nesse pulmão para depois voltar com esses animais novamente a hora que a pastagem voltar a produzir. Porque quando eu não tenho irrigação, esse sistema vai depender aí principalmente de chuvas, né? E é muito comum na nossa região aqui de ter períodos de veranico. Eu tenho aí de 15 a 20 dias em janeiro que não chove. Eu vou ter que fazer ajustes nesse processo, né? Então aí eu vou ter que adequar a minha lotação com as ferramentas que eu tenho. Mas para começar tudo isso tem que planejar bastante, para não ter surpresas. Eu acho que agora, assim, já caminhando, né, para o final da live, você poderia fazer um checklist ali do que não pode faltar num planejamento forrageiro, porque eu acho que muitos dos que estão vendo aí aqui ou estão trabalhando na área ou vão trabalhar, né? Então, aquele checklist ali, tipo, aquela receitinha de bolo que todo mundo pede, do que não pode estar faltando. Ótimo. Mandar um abraço para o Marcos Paulo, lá de Paraupeba, né, mandando um abraço para a gente aqui, o Cláudio também. Mandar um abraço para todo mundo aí que nos acompanhou. Então, assim, fazer um checklist geral aqui, começando pelo planejamento, né? Planejar, então, não só o planejamento forrageiro, mas a fazenda,
né? Qual que é a área dessa fazenda, como que eu vou dividir essa fazenda, qual que é o layout dessas pastagens, né? Qual que é o tamanho dos piquetes, né? Qual que é o tamanho adequado para piquetes, de acordo com aquele sistema daquela fazenda. Se é cria, se é recria e engorda, se é muito intensivo, se é menos intensivo um pouco. Eu planejei o layout, né? Fiz o projeto da fazenda, eu vou tocar esse sistema, né? Aí é dia a dia, né? É acompanhar a fazenda mês a mês, treinar muito bem o funcionário para que ele saiba o que é um pasto de qualidade, ele saiba qual que é a hora de trocar, porque eu não quero que ele me ligue e fazer, Fabrício, eu troco hoje, eu troco amanhã, eu não estou no pasto. Então ele que vai falar se ele troca hoje ou troca amanhã. Então a gente vai treinar eles para saber assim, ó, esse pasto tem folha ainda, pode consumir mais um pouco. Esse pasto acabou as folhas, tem que passar por... Ah, mas está alto. Mas está alto por talo, não é por folha. Eu não quero que o animal coma talo. Então tem que passar para o próximo. Então treinar no dia a dia. Então hoje o que a gente estava fazendo em uma fazenda cliente nossa, aqui, que a gente até postou aqui, andando pasto a cavalo com o funcionário para ver isso. Como que estavam as pastagens, estava trocando na época adequada, se estava medindo a forragem na hora de trocar, pegar o histórico de medição para ver se está com o volume de pastagem adequado. Essa fazenda ela usa a pastagem seca para os animais nessa época de agora em diante. Então planejamos a lotação de cada módulo, né, para que nenhum módulo tenha uma lotação muito alta, né? O módulo maior, com mais oferta, ficou com mais lotação. Um módulo que a gente sabe que o histórico dele é de produzir menos, ficou com menor lotação. Planejamos a suplementação de cada categoria. Né? O que cada um vai comer? Quem está de engorda vai comer 1% do peso vivo. Quem vai estar na fase de recria ainda 0,5% do peso vivo. Né? Os animais que vão ser comprados, pode comprar, não pode comprar, ainda tem oferta de pastagem para colocar mais animais, né? Então isso a gente vai orientando o proprietário para todos esses quesitos, né? Para ele trabalhar adequadamente com sua fazenda, utilizando ela ao máximo. Mandar um abraço aí também para o Tomás, que é nosso cliente lá de Itajá, Goiás, que apareceu aqui agora, mandou um joinha. Chegou uma pergunta aqui, vamos ver se dá tempo de responder ela ainda. Em pastagem de marandu, bem adubada, qual a altura de entrada e saída recomendaria? Tenho trabalhado 35 e 40, entrando e saindo com 15. Acho adequado. Eu acho que em um sistema que não é tão intensivo, acho que é uma altura adequada. Se você trabalhar com um sistema mais intensivo, com piquetes menores, você pode trabalhar até um pouco menos, né? Com 30 centímetros, né? Mas eu acho que no normal da pecuária de corte, que são piquetes aí de 5 a 15 hectares por piquete, essa altura de 35 centímetros é adequada. Então, Fabrício, agora só um último minutinho aqui. Eu queria agradecer, né, a sua presença aqui hoje, tirando essas dúvidas. Eu acredito que para quem acompanhou até o final foi muito válido. Então, fica meu agradecimento aqui em nome da APES e também um agradecimento para todo mundo que acompanhou com a gente até o final, né? Porque conhecimento compartilhado é a melhor forma, né? Então, muito obrigada e eu encerro a live por aqui. Pessoal, boa noite. Ótimo. Obrigado, pessoal, por acompanhar e mais uma vez obrigado pelo convite. Vamos fazer mais algumas. Opa! Um abraço a todos aí. Tchau! Tchau.